Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse estojo todo em um só zíper. Para fazer o estojo eu comprei 2 metros de zíper preto, um cursor em metal e um pingente também em metal. Vejam como ficou lindo. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Para iniciar a costura na reta, eu coloquei o cursor e o pingente e fechei todo o zíper. No início do zíper, eu coloquei um acabamento em tecido. Eu dobrei ele 2 vezes do lado do avesso, dobrei os 2 lados e passei uma costura fechando esse acabamento, na largura de um pé de máquina. O tecido que eu estou usando é um pedaço de tricoline, com 4 centímetros de largura e 6 no comprimento. Deixei com 2 centímetros de comprimento e a largura do zíper. Então, após fechar, eu cortei as laterais, virei ele do lado direito e embuti o início do zíper dentro do acabamento. Centralizei bem o zíper dentro do acabamento e passei uma costura na reta, arrematando a costura no início e fim. Esse acabamento vai ficar pelo lado do avesso do estojo. Após passar essa costura na reta, levei até a mesa para tirar a medida do tamanho que eu quero deixar o estojo. Vejam, o acabamento ficou perfeito. Para tirar a medida, eu vou fazer um pouquinho maior que um lápis, porque o lápis é menor que a caneta. Então vai ficar com 19 centímetros de comprimento. Marquei os 19 centímetros com giz, onde vai ser dobrado o zíper. Então eu vou costurar dessa marca até o início do acabamento do zíper. Na reta eu iniciei fechando o zíper pelo lado do avesso. Eu dobrei ele dessa forma e iniciei costurando por cima da parte menor do zíper. Arrematei bem a costura no início e costurei até chegar próximo do acabamento do zíper. Esse acabamento é o acabamento inicial do fundo do estojo. Então, quando chegou próximo aqui do acabamento, levantei o calcador e girei o zíper e costurei por cima, sem deixar escapar, bem próximo do acabamento. E arrematei uma vez a costura para ficar bem firme. Depois levantei o calcador novamente e continuei costurando. Ao costurar o zíper, procurar juntar bem as duas partes para não escapar por baixo. Após fazer essa costura, você pode abrir o zíper, pode abrir ele todo. Abra até o início do zíper e você vai continuar costurando até o final. Dois centímetros antes de terminar o zíper, você arremata a costura, depois você vai fechar o outro lado. Mas antes, você tem que medir para ver se vai dar certo no tamanho. Mas pela medida que fiz, não vai faltar. Então, eu comprei 2 metros de zíper. E vou continuar fechando todo o zíper. É só desvirar essa parte para dentro, colocar para o avesso do zíper esse lado também e fechei todo o zíper até chegar próximo ao acabamento aonde eu arrematei. A segunda parte do zíper encaixou perfeitamente com a primeira parte. Agora é só marcar o meio do estojo e continuar a costura. Marquei com giz
e prendi o restante do zíper com alfinetes. Essa medida ficou exata. Eu só cortei um pedaço do zíper para fazer o acabamento. Após alfinetar, é só levar na máquina e fazer o acabamento, fechar o restante do zíper. Então, antes de costurar, eu fiz mais uma marcação com giz para dividir bem o meio do estojo. Como ele já está com alfinete, você pode abrir com segurança e fechar com tranquilidade. Então, antes de fazer o acabamento do outro lado, eu fechei mais um pouco do primeiro, para chegar bem na medida exata. Arrematei bem a costura. Para fechar o acabamento do zíper, do outro lado, é só iniciar costurando bem próximo da costura anterior. Você vai arrematar bem a costura no início e finalizar também arrematando no final da costura. Finalizando a costura, vamos para o resultado final. Para fazer esse acabamento, eu dobrei o tecido uma vez para baixo, pelo lado do avesso. Dobrei ele outra vez, porque eu vou fazer o acabamento com as duas partes do zíper dobrada. Então, eu fechei a lateral, depois fechei a parte de baixo do acabamento. Cortei as sobras de tecido e desvirei do lado direito. Após desvirar, dobrei as duas pontas do zíper juntos e embuti dentro do acabamento. Após embutir o zíper, passei uma costura para fazer o acabamento, arrematando bem a costura. Assim o zíper vai ficar com acabamento no início e fim. Finalizando a costura, esse é o resultado. Então agora vou mostrar a parte final, como ficou. O acabamento ficou perfeito. Vamos desvirar ele para o lado direito. As costuras foram bem alinhadas, ficou perfeito. Agora eu vou fechar todo o estojo para ver a parte final. Você vira essa parte para dentro, que é o acabamento do avesso. O estojo ficou perfeito. Esse pingente deu um lindo destaque ao estojo. Agora vamos fazer o teste final. Vamos colocar o lápis aqui dentro e as canetas. Coube até um bloquinho de notas. Vejam como ficou lindo. Espero que vocês gostem. Deixem aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.